Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudos em geometria plana. Eu sou o professor Elias Santiago e nesta semana falaremos um pouco de trigonometria. Bom, cabe salientar que o estudo que faremos aqui, ele não é um estudo tão prolongado do ponto de vista de funções trigonométricas, equações e inequações. Veremos as ideias básicas de trigonometria, ok? E para isso a gente precisa conhecer as chamadas razões trigonométricas. Então, considere uma circunferência de centro no ponto O e nela tracemos um diâmetro AB conforme aparece na figura. E daí consideremos um ângulo, que é o ângulo BOC, um ângulo de medida alfa. A partir de C, tracemos uma perpendicular ao diâmetro, e seja D o pé desta perpendicular. Portanto, alfa é a medida do ângulo BOC e também é a medida do ângulo DOC. E como é que a gente vai definir, então, o seno de alfa? A gente vai definir o seno de alfa como sendo a razão entre o comprimento de CD e o comprimento de OC. Da mesma forma, a gente vai considerar agora, no próximo slide, uma outra razão trigonométrica, e a ela chamaremos de cosseno. Então, dada aquela figurinha, considere a razão entre OD e OC. Definiremos essa razão como sendo o cosseno de alfa toda vez que alfa for um ângulo agudo. E se alfa for um ângulo obtuso, a única diferença é que nós iremos acrescentar um sinal de menos na frente. Ou seja, sendo alfa obtuso, o cosseno de alfa vai ser igual a menos OD sobre OC. Lembrando, ângulo agudo é um ângulo cuja medida é inferior a 90 graus. Ângulo obtuso é um ângulo cuja medida é superior a 90 graus. E continuando, iremos definir a terceira razão trigonométrica e a chamaremos de tangente. Então a gente vai definir a tangente do ângulo alfa como sendo a razão entre o seno e o cosseno deste ângulo. Bom, seno, cosseno e tangente se relacionam de diversas formas. São as chamadas relações trigonométricas que veremos a partir de agora. Então, veja só, no próximo slide. A relação trigonométrica fundamental, e o nome já sugere, ela é importantíssima. Ela nos diz o seguinte: o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, isso é igual a 1, qualquer que seja o alfa. Ou seja, considere alfa um ângulo qualquer. Calcule o seno desse ângulo. Eleve esse valor ao quadrado. Da mesma forma, calcule o cosseno desse ângulo e eleve esse valor ao quadrado. Se você somar esses resultados, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, isso vai ser igual a 1 sempre, qualquer que seja o alfa. Vejamos na figura uma breve demonstração. Então nós temos uma circunferência de centro no ponto O, sobre ela traçamos um diâmetro AB, consideramos um ângulo BOC, cuja medida é alfa. A partir de C, baixamos uma perpendicular ao diâmetro e temos aí o D, o pé da perpendicular. E daí a gente vai analisar o seno ao quadrado de alfa somado ao cosseno ao quadrado de alfa. Bom, o seno de alfa, por definição, é a razão entre CD e OC. Vamos tomar tudo isso e elevar ao quadrado. Já o cosseno de alfa é a razão entre OD e OC. E vamos pegar
tudo isso e elevar ao quadrado. Aí você pode se perguntar, mas alfa poderia ser um ângulo obtuso. Verdade. E se alfa for um ângulo obtuso, a diferença é que vai aparecer um sinal de menos ali na frente. Mas, quando a gente for elevar toda essa expressão ao quadrado, seja mais ou seja menos, a resposta vai ser sempre positiva. E daí teremos CD ao quadrado mais OD ao quadrado, tudo isto dividido por OC ao quadrado. Mas observe que CD e OD são as medidas dos catetos do triângulo retângulo OCD. E tem um resultado que vimos que nos diz o seguinte: a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Ou seja, CD ao quadrado mais OD ao quadrado é igual a OC elevado ao quadrado. E, portanto, OC elevado ao quadrado dividido por ele mesmo é igual a 1. E, portanto, o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, qualquer que seja o alfa. Veremos também um resultado que relaciona seno e cosseno de ângulos complementares. Mas vocês lembram o que são ângulos complementares? Pois bem, dizemos que dois ângulos são complementares se a soma de suas medidas for igual a 90 graus. Por exemplo, 30 e 60. 30 mais 60, 90. Por exemplo, alfa e 90 menos alfa. Alfa somado a 90 menos alfa, 90. Veremos o seguinte: quando dois ângulos são complementares, o seno de um é sempre igual ao cosseno do outro e vice-versa. E além disso, quando dois ângulos são complementares, a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Veremos também um resultado que relaciona as razões trigonométricas, mas agora referentes aos ângulos suplementares. É o seguinte: quando dois ângulos são suplementares, ou seja, quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus, a gente vai descobrir que o seno de um vai ser exatamente igual ao seno do outro. Já os cossenos terão sinais contrários e, portanto, as tangentes também o terão. Então, ângulos suplementares, mesmo seno, cossenos opostos e tangentes opostas. Um outro resultado importante, ele é conhecido como a lei dos cossenos. Esse resultado nos permite encontrar a medida do lado de um triângulo toda vez que soubermos as medidas dos lados dos outros dois e a medida do cosseno do ângulo formado entre esses outros dois. Ou seja, dado o triângulo ABC, a lei dos cossenos nos diz que o comprimento de AB ao quadrado é igual ao comprimento de AC ao quadrado mais o comprimento de BC ao quadrado menos 2 vezes o produto de AC por BC vezes o cosseno do ângulo C. Quem é o ângulo C? É o ângulo formado entre AC e BC. Temos também um resultado conhecido como a lei dos senos. Dado um triângulo ABC, a lei dos senos nos diz que o seno do ângulo A dividido pelo comprimento do lado que se opõe ao ângulo A, ou seja, o lado BC, é igual ao seno do ângulo B dividido pelo comprimento do lado que se opõe ao ângulo B,
ou seja, o lado AC, e ainda é igual ao seno do ângulo C sobre o comprimento do lado que se opõe a este ângulo, ou seja, o lado AB. Bom, pessoal, é isso que veremos ao longo desta semana. E para começar, eu proponho que vocês comecem estudando o texto Trigonometria. Visto o texto, avancem para a nossa lista de exercícios. Havendo dúvidas, poste-nas nos nossos fóruns de discussão. E teremos também o nosso fórum participativo. Então é isso. Segunda-feira é dia de fazer aquela revisão. Se ficou alguma coisa pendente em relação à semana passada, vamos tirar essas dúvidas e a partir daí já começar a leitura do texto dessa semana. Terça-feira é um prazo bom para a gente terminar essa leitura e já começar a fazer os nossos exercícios. Quarta e quinta, a gente posta as dúvidas em relação à lista, ao texto, e na sexta-feira temos a nossa avaliação virtual. Bom, é isso. Desejo a vocês uma boa semana de estudos e a gente se encontra no ambiente virtual. Até lá!